Oi, gente linda, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Tudo? Tomara que sim, né? Pessoal, hoje nós vamos ter uma aula de português, tá bom? Para a gente conhecer mais um pouquinho desse conteúdo. Mas antes, olha o que nós temos aqui. Coisa mais linda, gente. Parabéns, Murilo. Que lição linda sua. Fiquei tão orgulhosa de você. Olha aqui. Ele já fez até a moldura aqui, ó. Muito linda, achei muito linda. E também muito criativo, viu, Murilo? Murilo, eu demorei para parar de dar risada, Murilo. Sua lição está muito divertida, gente. Olha aqui, os nomes que ele deu, pessoal, para os animais. Primeiro que esse macaco está falando, vou comer sua banana. Está falando para o outro. Aqui são os macacos ciborgues. Aqui é o coelho tímido. Ai, meu Deus. Tá atrás aqui, ó. Parece que tá se escondendo, né? Sai. Aqui é o leão bravo, o elefante raivoso, o tucano louco. Olha ele aqui, ó, olhando para os animais da mesma espécie dele. Aqui é o lobo agressivo, assassino, e a cobra matadora. Olha o nome dos zoológicos, Zoofera. Aqui só para quem tem coragem. É verdade. Com esses nomes aqui, né? Só o tímido, tadinho. O coelho tímido. Agora, nossa, eu fiquei rindo muito com esse nome tucano louco, gente. Ai, Murilo, de onde você tira essas coisas, Murilo? Criatividade, hein? E aqui também, ó, o cartaz de inauguração, que lindo. Venha conhecer a inauguração do lugar mais fera de todos, o Zoofera. Aí tem quando vai ser, dia 18, eu vou. Já tá aí, ó. É hoje, gente. Vai ser do meio-dia e meia, 5, vai dar tempo de eu ir sim. Lá vai ter o leão bravo, tigre selvagem, tucano louco. Venha já. Então é hoje, pessoal. A inauguração é hoje, tá? Se programa aí, vê se dá para vocês irem também, que é o zoológico do nosso amigo, né, gente? Do Murilo. Vamos lá conhecer, o Zoofera. Parabéns, viu, Mu? Adorei. Fiquei rindo muito, muito. Não conseguia parar. Legal, gente. Então, vamos lá para a nossa página 10. Vou ler para vocês algumas entrevistas que foram feitas, tá? Leia a seguir a continuação do texto. Medo? Todo mundo tem, de Silvinha Meirelles. Olha o que ela falou. Eu andei conversando com várias pessoas. Todas elas tinham seus medos e algumas sabiam exatamente como enfrentá-los. Confira. Então, olha só. Medo de escuro. Ela entrevistou uma menininha, que é a Nina Albuquerque. A menininha tem 9 anos, gente. Aí perguntou para essa menina, né, quais eram os medos que ela tinha. Aí ela falou, eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo quando eu apago a luz. Parece que alguém vem me pegar. Ou quando eu ponho o meu pé entre a cama e a parede, eu fico com medo de que saia uma mão verde, acinzentada, e pegue o meu pé. Olha só, gente, como que é, né, a imaginação da pessoa. Antídoto. Antídoto é o que ela pode fazer para não ter mais esse medo. Quando eu era pequena, ou seja, menor, né? Eu vi uns slides de
patinhos. Slides é como isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Cada página aqui. Deixa eu só... Deixa eu ver se vai continuar aparecendo isso daqui. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Para ver se para de aparecer. Olha aqui. Então, slides são essas páginas, tá? Quando eu era pequena, eu vi uns slides de patinhos. Então, até hoje, quando eu penso numa coisa ruim, eu mudo de assunto na minha cabeça, como se estivesse trocando de slide. É uma boa saída, né? Um bom antídoto para isso. Joia, Nina. Ó, vou trocar de slide agora, gente. Ó. Ok, tá vendo? Ela faz isso também na cabeça dela, quando ela tá com algum medo. Agora, a Júlia Zanoli, ela tem 12 anos. Ela tem medo de ficar sozinha. Aí ela fala assim na entrevista: quando eu era pequena, eu tinha medo de ficar sozinha porque eu achava que um monstro vinha me pegar. O antídoto, o que ela faz para parar de sentir esse medo? Grudar no meu cachorro. Então, ela gruda no cachorro dela, fica, acho que, abraçadinha com o cachorro, né? Aqui o Marcelo Neuzou, de 6 anos. Ele tem medo de raio, medo de fantasma, medo de bruxa e medo de lobo. Tenho medo de raio e de um fantasma me engolir. Também não gosto de história com bruxa e lobo, porque eu fico imaginando que eles vão sair da história para me buscar. Nossa, bastante coisa assim da imaginação, né, gente? Tirando o raio, né, que é uma coisa real. Antídoto. Eu me deito e me cubro. É bom. Aqui. O André Albuquerque, ele tem 15 anos, olha, já é um adolescente. Ele tem medo de gente. Meu maior medo é de encontrar uns sujeitos mal encarados, principalmente à noite, quando estou voltando para casa. Antídoto: sair acompanhado ou prestar atenção nas pessoas. Nossa, tá vendo? A Priscila Nemeth tem 8 anos, ó, tem a idade de muitos de vocês ainda, né? Porque alguns já fizeram 9, né? Mas tem muitos que ainda estão com 8 anos aí da nossa sala. Ela tem medo de terror. Eu fico com medo quando assisto a um filme, tem partes que assustam. Como num filme que eu vi que tinha um cara pegando fogo. Aí o antídoto, nessa hora, ela fecha os olhos. Boa saída, né? O Kiko Meirelles, ele tem 9 anos. Ele tem medo de pesadelos. Pesadelos. Ele fala assim: eu tenho medo de pesadelo. O antídoto, lembrar que o sonho é meu e inventar um jeito de me defender. Pensar bem na saída e voltar a dormir. Tá vendo só? Eu gostei dessa citação dele. Lembrar que o sonho é meu. Então, se o sonho é seu, você pode dar um outro rumo para ele, né? Dar também um outro fim para ele. Legal, tudo, ó. Tudo tá aqui, ó, no nosso cérebro, gente. É ele que dá os comandos. A Tereza Albuquerque, de 7 anos. Medo do medo. Quando a gente está com medo, não pensa direito. Só pensa no medo. O antídoto dela é nenhum. Ela não achou ainda nenhuma saída para isso. Aqui, a Luciana Sinati, de 8 anos. Também a idade de muitos de vocês. Tenho medo de ladrão. Quando eu fico sabendo de história de ladrão na vizinha, ou coisa assim, me dá medo.
principalmente de manhã, bem cedo, quando o cachorro late, eu fico imaginando que tem algum perigo lá fora. Antídoto: tentar esquecer e dormir outra vez. Legal. O Theo Farias. Olha, gente, o Theo tem 4 aninhos. Ele tem medos variados. Eu tenho medo de cobra, de escorpião, de vampiro, de fantasma, de dragão e do Tiranossauro Rex. Tadinho, o Tiranossauro Rex nem existe mais, né, gente? Antídoto: não tem um jeito certo. Precisa da ajuda do pai ou da mãe. Claro, né? Ele é muito pequenininho ainda. Ele ainda está descobrindo aí umas saídas dentro da cabecinha dele para ele parar de sentir esses medos. Aqui é a Ana Yumi Pompeia. Ela tem 3 aninhos. Deixa eu ver se é isso. 3 aninhos, gente. Ela tem medo de bicho que morde. Ela tem medo de tubarão, de leão, de tigre, de elefante e de onça. Antídoto, ela também não sabe. Muito pequenininha, né? Agora, olha que interessante. Tem aqui uma adulta que foi entrevistada. Olha que legal. Erane Paladino. Ela tem 40 anos e ela é psicóloga. Vendo como adultos também têm seus medos, né? Ela falou assim: eu tenho medo de barata. Tenho medo de muita coisa, mas principalmente de correr de carro e de barata. Tenho a impressão que a barata é muito grande. Aí o antídoto dela é fugir. E, por último, a Ana Maria Escobar tem 39 anos, ela é pediatra, né? Ela é médica de crianças, ela tem medo de elevador. Não gosto de lugar alto, nunca olho para baixo. Mas o pior é elevador. Se estiver cheio, eu subo pelas escadas. Antídoto: fingir que não estou dentro de um elevador. Boa, né, gente? Então, vamos lá. Diálogo com o texto. No livro original, a autora entrevistou muitas pessoas de idades bem diferentes. Aqui, nós apresentamos apenas alguns desses depoimentos. Agora, responda. Letrinha A. Cite 2 pessoas que têm medo de coisas criadas pela imaginação. Eu vou citar 2 aqui, vocês podem fazer do jeitinho de vocês, tá? Eu vou citar a Nina e a Júlia, tá bom? Elas têm medos de coisas criadas pela imaginação. Por exemplo, a Nina, ela tem medo do escuro, né? Aí ela falou assim: eu tenho medo quando apaga a luz, parece que alguém vem me pegar, tá vendo? É coisa da imaginação dela. Ou quando eu ponho o pé entre a cama e a parede, eu fico com medo de que saia uma mão verde acinzentada e pegue o meu pé. Isso é coisa da imaginação, porque nada disso existe, tá, gente? Nada disso existe. E a Júlia, ela fala assim: quando eu era pequena, eu tinha medo de ficar sozinha, porque eu achava que um monstro vinha me pegar. Coisa da imaginação, pessoal. Porque não existe monstro, tá? Monstro é uma coisa que é criada na imaginação da pessoa. Agora, a letrinha B. Cite 2 outras coisas, outras pessoas que têm medo de situações que envolvem um perigo real. Então, agora a gente está falando de coisas que existem, né? De coisas reais. Quem tem medo de coisas reais? O André e a Luciana. Deixa eu ver. O André, meu maior medo é de encontrar uns sujeitos mal encarados, né? Umas pessoas que a gente não conhece, né? Principalmente à noite,
quando estou voltando para casa. Esse é um medo real, porque realmente ele pode encontrar pessoas desse tipo, tá? E a Luciana, o medo dela, quando eu fico sabendo de história de ladrão na vizinha ou coisa assim, me dá medo, principalmente de manhã bem cedo, quando o cachorro late, e eu fico imaginando que tem algum perigo lá fora. Então, esses dois são medos reais. É que geralmente de manhã, pessoal, quando o cachorro late, é porque ele já está, se ele fica lá fora, né, não vive dentro de casa com os donos, ele já está querendo acordar os donos. Ele já quer companhia, ou ele já está com fome, ou ele já quer que limpe ali o lugar dele. Então, ele costuma latir de manhã por esses motivos, né? Mas também, quem é que sabe, né? Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa lá fora. A gente nunca sabe. Então é isso, gente. Vocês já podem começar a pôr aí autocorreção, corrigir, tá? Aqui, lendo as declarações dadas, pode-se afirmar que apenas os adultos têm medo de situações que envolvem perigo real? Justifique sua resposta. Então, aqui é uma sugestão da prova, vocês podem fazer do jeitinho de vocês. Não, não são só os adultos que têm medos, né, de perigos reais. Existem crianças que também têm esses medos. Como exemplo, podemos citar o medo que o Theo tem. O Theo tem medo de cobra e de escorpião, né? São animais que a gente realmente tem que ter medo, a gente não tem que ficar chegando perto desses animais, tá bom? Porque eles são, né? Alguns são venenosos, podem picar, morder a gente, passar o veneno deles, e tem pessoas até que morrem com esse veneno. Observe que após cada declaração dada pelas pessoas, aparece a palavra antídoto. Explique qual é o significado dessa palavra. Então, no texto, a palavra antídoto significa a maneira que cada uma das pessoas encontrou para enfrentar ou para livrar-se dos medos que tem, tá? As pessoas entrevistadas, só uma não sabe o antídoto para o seu medo. Que antídoto você sugere para ela? Então, cada um pode sugerir aquele que quiser. Eu vou sugerir o meu, tá? Eu sugiro para a Ana Ayumi Pompeia que ela não chegue perto desses animais, porque ela tem medo, né, de alguns animais. Cadê a Ana aqui? Ó, tem medo de tubarão, de leão, de tigre, de elefante e de onça. E ela não sabe qual é o antídoto. Aí eu sugeri para ela, não chegue perto desses animais, né? E aí vocês podem sugerir ou esse ou algum outro que vocês quiserem, tá? Joia. Então agora a gente vai lá para a página 14, para ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua. Qual língua? A nossa língua, a língua portuguesa. E hoje é uma parte de ortografia. A gente vai conhecer um pouquinho sobre sons nasais. Som nasal, gente, é aquele som que sai um pouquinho pela boca, um pouquinho pelo nariz, tá? Por isso que é nas, tá? Nas de nariz. E os ais aí, nasais, o ais é de orais, né? Então, sai um pouquinho pela boca, um pouquinho pelo nariz. Esses sons, eles estão na letrinha M, na letrinha N e no tio. Aqui está escrito coleções fabulosas. Coleção de nuvens, coleção de espirros. Pensou, gente, essas coleções? Coleção de sombras, coleção de gritos, coleção de arrepios, coleção de trovões, coleção de cócegas. Ah, essa última aí é boa. Boa para fazer, né? Não para receber. Então, gente, vamos lá.
Leia em voz alta os pares de palavras abaixo. Olha só o poder dessa letrinha quando ela está ali naquele som do tá? Então, não é quando ela está na família do ma, me, mi, mo, mu. Não. É quando ela está com esse som aqui, nasal, ó. In, Tá vendo que o som sai um pouquinho pela boca, um pouquinho pelo nariz. Então, é nesses casos, tá? Que o M, ele tem um som nasal. Ele proporciona aqui para a palavra um som nasal. Eu vou forçar um pouquinho a leitura para vocês perceberem o som, tá? Mas é claro que a gente não fala assim, né? Vou pegar a panela e vou colocar em cima da panela tampa. Não, não é assim. A gente fala tampa, tampa. Agora, e se eu tirasse esse M? Viraria tapa, tá? Então, olha só. Muda completamente o som quando eu tiro esse M e muda completamente o significado da palavra, bom? Então, olha o poder desse M, né? Que proporciona esse som nasal. Então, tem muita gente que quando está escrevendo, esquece de colocar no meio da palavrinha, quando é necessário, ou M ou N. Então, essa pessoa que escreveu, ela mudou. Já não é mais aquela palavra, porque não tem o som e muito menos o significado, tá? A gente precisa prestar muita atenção nas palavrinhas que tem essas famílias, né? Do em, in, on. Só que o que vocês vão perceber? Que o M, ele só aparece antes ou da letrinha P ou da letrinha B, tá? Tanto é que eu vou ensinar para vocês uma historinha, para vocês, eu vou ensinar ainda na outra aula, para vocês não esquecerem. É o M de mamãe, ela cuida de quem? Do bebê e do papai. Então, o M só aparece antes de B e de P, tá? M de mamãe, B de bebê, P de papai. Então, o M só aparece antes de B e P. Aí a gente pensa na historinha, a mamãe cuida do bebê e do papai. Aí, tirando o M, tirando o P e o B, gente, antes de qualquer outra consoante, quem vai aparecer é o N, tá? E tem gente que faz exatamente o contrário. Antes de P e B, coloca N, e antes das outras consoantes, coloca N. M, né? Tá errado, tá? Então, a gente vai ter que guardar essa regrinha na nossa cabeça. Antes de P e B, a gente só pode usar M. E antes de outras consoantes, a gente usa N, tá? Então, aqui, ó, de tampa, se tirar o M, vira tapa. De bomba, se tirar o M, vira boba. De sombra, se tirar o M, vira sobra. De manto, se tirar o N, vira mato. Para discutir com a turma. Que diferenças existem entre as palavras que formam o par, esses parzinhos aqui? Exponha oralmente suas impressões. Então, a Pro já falou a diferença, tá? Existem diferenças sonoras, né, de som, e também diferenças de significado. Se vocês quiserem escrever isso aqui embaixo, seria bom, né, para a hora que vocês forem estudar. Aí o Fantasminha está falando. Durante a leitura em voz alta, observe que ao pronunciar as letras em destaque, né, que são as letras M e N, o som sai um pouquinho pela boca e um pouquinho pelo nariz. Esse som é chamado de som nasal, tá? Leia a piadinha abaixo. Essa daqui é boa, gente. Minha mãe ouviu um barulhão de noite. Quando ela olhou, tinha um homem debaixo da cama. Era um ladrão?
Que nada, era o meu pai. Ele também tinha ouvido o barulho. O pai ouviu o barulho, ficou com medo, foi para debaixo da cama. E a mãe foi olhar o que que era, né? Ai, gente, que engraçado, né? Que medão, hein? Leia em voz alta as palavras destacadas no texto e perceba que elas também têm um som nasal. Desta vez, o que que marca esse som? Então, ó, as palavras destacadas são mãe, barulhão e ladrão. Também tem som nasal. Agora, quem está produzindo esse som nasal, gente, é esse sinalzinho aqui, que se chama tio. Não é o tio, irmão nem do nosso pai, nem da nossa mãe. É tio com L no final, tá? E o tio, tem muita gente que fala que ele é um acento, igual o acento agudo, acento circunflexo. Não, o tio não é um acento. O tio é um sinal nasalizador, tá? Quando ele é colocado em cima da vogal, só 2 vogais aceitam ele na nossa língua, né? As vogais A e o O. Só pode colocar tio ou em cima de um A ou em cima de um O, tá? O E não aceita a vogal, o E não aceita o tio, o I não aceita o tio e o U não aceita o tio na nossa língua, tá? Na língua portuguesa. Então, aqui, ó, o tio só em cima de A ou de O. Quando ele está em cima da vogal, essa vogal fica com som nasal. Eu não falo assim, ma-e. Eu falo mãe. Só que como a gente já está acostumada, né? A gente fala um pouquinho mais rápido, mãe. E aí muita gente nem percebe esse som nasal. Mas eu falando assim para vocês perceberem, ó, mãe. Tá vendo como an, né? Já tá com um som nasal aí. Ora, barulhão. Se não tivesse o tio em cima do A, eu leria barulhal. Agora, com o tio em cima do A, o A fica com som nasal, ó. Barulhão. E ladrão. Se não tivesse o tio em cima do A, ficaria ladral. Tem sentido, né, pra gente? Então, precisa desse tio aí em cima para a gente ler corretamente. Ladrão, tá? Então, aqui, o que marca o som nasal nas palavras destacadas é o tio. Aí a Pro escreveu aqui para vocês nunca se confundirem. Tio, essa palavra terminada com L, é esse tio que a gente conhece aqui, ó. É um sinal nasalizador. É diferente de tio. Tá vendo que a pronúncia, gente, é a mesma. Tio, tio. Só que uma palavra termina com L, a outra termina com O. Essa que termina com O é o tio, irmão da mamãe, ou do papai, ou dos dois, tá? Então, não se esqueçam que tem uma diferença na escrita e, é claro, que também tem uma diferença no significado dessas palavras. Tá bom? Pode corrigir também. Agora aqui, vou dar uma liçãozinha que a gente vai corrigir só na segunda-feira, na nossa live, tá bom? Então, vocês podem fazer com calma. E ventania. Leia em voz alta as palavras apresentadas a seguir. Pinte a letra ou o sinal que marca o som nasal em cada uma delas. Então, por exemplo, a primeira palavra, quando eu for escrever, né, a gente vai ter que escrever essas palavras, eu vou seguir essa ordem aqui, tá, gente? Ó, vou seguir a ordem da linha. Depois vou vir para a segunda linha, para a terceira linha, para a quarta linha, para a quinta linha e para a sexta linha. Quem quiser seguir essa ordem também, na hora de corrigir vai ser mais fácil, porque eu vou colocar as palavras nessa ordem, tá? Então, a primeira palavra, sombra. Qual que é a letrinha que está marcando o som nasal aí? É a letrinha M. A gente não aprendeu que quem marca o som nasal pode ser ou o M, ou o N, ou o sinal nasalizador que se chama tio. A palavrinha bando.
Quem é que está marcando o som nasal? É o N. E assim por diante, tá? Vocês vão lendo todas, leiam assim em voz alta para vocês perceberem, né, o som nasal. E vocês vão pintar ou a letrinha ou o sinal, tá? Então, sombra, bando, quente, completo, silêncio, capim, diversões, atum, genro, confortável, som, ladrão, personagem, vilões, convite, bambu, nuvem, tempestade, lâmpada, trovão, porão, impossível, empregado e símbolo. Pessoal, não vão confundir o tio, que é um sinal nasalizador, não vão querer pintar aqui, ó, esses acentos, hein? A gente não está falando de acento, nem de acento agudo, nem de acento circunflexo. A gente está falando do tio. O tio não é um acento, o tio é um sinal nasalizador. É um sinal de que essa letrinha aqui vai ter um som nasal, que é um som que sai um pouquinho pela boca e um pouquinho pelo nariz, tá? Então, vocês vão resolver esse exercício e depois, com essas palavrinhas que estão aqui, olha só, agora organize essas palavras nos 3 grupos. Então, quais são as palavras que vocês encontraram ali? Naquela ventania, né? Tem o som nasal marcado por M. Olha a minha dica. Se eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 marquinhas, é porque vocês vão encontrar 13 palavras. Já estou dando essa dica para vocês, tá? Aqui as palavrinhas que vocês encontrarem com som nasal marcado por N, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavrinhas. E aqui as que vocês encontrarem com som nasal marcado por tio. São 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas, tá? É claro que o resto aqui, ó, essas linhas vão ficar em branco. Não precisa usar, então elas vão ficar em branco. Caprichem bastante na letra e cuidado agora na hora de escrever, hein? Quando é que vocês vão usar o M, vocês vão perceber que é sempre antes de um P ou de um D. E quando é que vocês vão usar o N, tá? Que é antes de todas as outras consoantes, menos o P e o B. O P e o B é só com M, tá? E aqui, vamos agora fazer um novo agrupamento com as palavras que têm som nasal marcado por M. Aí vocês vão pegar só as palavras dessa coluna aqui, né, que tem o som nasal marcado por M, e vocês vão dividir essas palavras em 2 grupos. Palavras com M no meio da palavra e palavras que terminam com M. Aí vocês vão perceber que na nossa língua, na língua portuguesa, quando é para terminar com esse som nasal, vai ser sempre com M. Ah, Pro, a palavra som. Vai ser sempre com M que termina. Não vai ser nunca com N. Eu já vi muita gente escrevendo a palavra homem com N no final. Não, gente. No final, sempre vai aparecer M, tá? É claro que tem algumas exceções, mas são palavras até que bem difíceis, essas exceções. Ou nomes, né, de pessoas. Por exemplo, Karen. Karen termina com N, mas é um substantivo próprio, né? A pessoa que quis dar esse nome, ela pode escrever do jeito que ela quiser. Agora, palavrinhas da nossa língua, da língua portuguesa, sempre no final vai aparecer M, tá? Comecem a reparar isso quando vocês estiverem escrevendo. Ó, já temos até alguns exemplos aqui, ó. Termina com M. Com, termina com M. Em, termina com M. Som, termina com M. Vocês estão vendo que, ó, a palavra terminam com M. É sempre M no final, tá, gente? Com algumas exceções na nossa língua. Mas a regra geral é M no final, tá?
Vocês vão dividir aquelas palavras nesses dois grupos. Aqui, na primeira coluna, só palavras com M no meio da palavra. E aqui só palavras com M no final da palavra, tá? Essas lições a gente vai corrigir na nossa live de segunda-feira, pessoal. Então, por hoje é isso. Se dediquem, tá? E caprichem bastante na letra. Sempre que vocês escreverem alguma coisa, vocês deem depois umas 2 lidas, para vocês terem certeza que escreveram corretamente, que não tem nenhum erro de ortografia, que não colocaram nem letrinha a mais, nem letrinha a menos, e que fizeram a letrinha com os movimentos corretos, tá bom? Então é isso, gente. Bom fim de semana para vocês, tá? E um beijinho especial da Pro. Bye, bye, gente.